Salve, salve, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um estudo, mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos abordar os países que fazem parte da região denominada de Guianas e os países que fazem parte da região denominada de Platina. Lembrando que nós estamos falando da regionalização da América Latina, onde nós dividimos elas em México, em América Central, Guiana, América Andina, América Platina e o território brasileiro. Então, hoje iremos abordar esses dois pontos, Guiana e América Andina, lembrando que já falamos do México e falamos da região andina. Então, iremos falar de Guiana e região Platina. E na próxima aula iremos falar de algumas características do nosso país, do nosso Brasil, beleza? Então, vamos que vamos! Bom, então nesse mapa que vocês estão observando, ressalto o que nós estávamos falando, que eu falei agora há pouco. Então, aqui nós iremos falar dessa região que está especificada aqui, pela cor rosa, que é a região denominada de Guianas. Falamos na aula passada sobre essa região cortada pela Cordilheira dos Andes, que é a Cordilheira Andina. Então, por que essa região, chamada de Guianas, ela tem esse nome? Por conta do Planalto, que é uma região de elevação, que tem o mesmo nome, Planalto das Guianas. Então, como os países andinos recebem essa denominação pelo fato de serem cortados pela Cordilheira dos Andes, os países platinos, pelo fato de fazer parte da Bacia da Prata, né, que é uma região que abrange o Rio da Prata, então ganham essas características naturais, né, ou pegam essas características naturais para dar a seu nome específico, tá bom? Então vamos observar aqui quais países fazem parte dessa região. Então nesse mapa que aqui está, dá para vocês observarem que as regiões que integram essa parte são chamadas de Guiana, aqui mais à sua esquerda. No meio tem a região chamada de Suriname e do lado direito tem a região chamada de Guiana Francesa, tá bom? Então, Guiana, Suriname e Guiana Francesa são as regiões que formam. Então, quais são as principais características dessa região? Só pegando aqui bem alto. Bem, pessoal, então aqui eu ressalto as principais características desses países, né? Lembrando que nós temos Guiana, Guiana Francesa e Suriname, são as regiões que integram essa região. Então, o termo Guiana, essa região, os ingleses se apropriaram do território lá em 1621 e introduziram o cultivo da cana-de-açúcar, tá bom? Então, é uma região antiga colonizada pelos ingleses, né, que vai ganhar uma característica bem forte mesmo, e tinha como principal característica o cultivo da cana-de-açúcar. Já a Guiana Francesa, como o próprio nome destaca, foram os franceses que iniciaram o processo de colonização em 1626. Suriname, também cultivando cana-de-açúcar, né, foi colonizada pelos holandeses que chegaram no território em 1651. Então, Guiana colonizada por ingleses, Guiana Francesa por franceses e Suriname colonizada pelos holandeses. Após trocar de posses por várias vezes, ingleses, holandeses e franceses chegaram a um acordo em 1814, dividindo o chamado território guianense. No início da colonização, houve inúmeros confrontos entre tribos indígenas e os exploradores, né, as pessoas que realizavam o processo de ocupação naquela região. A base da economia durante o período colonial das terras da Guiana era principalmente o cultivo da cana-de-açúcar e do cacau. A mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, que hoje é um dos principais grupos que formam o processo de miscigenação da população dessa região, tá bom? Independência ocorreu um pouquinho tarde, você observar, Guiana se tornou livre em 1966,
Suriname em 1975. Guiana Francesa, mesmo com os movimentos internos, a independência ainda não foi efetivada até os dias atuais. Beleza? Então, essas são as principais características dessa região. Então, perceba que essa região ela tem como principal característica a produção agrícola, né? São países que dependem ainda muito do setor primário, a agricultura, o extrativismo. Você observar no seu material, são os países também se destacam muito na produção de minerais, né? São grandes produtores de minerais exportadores para várias regiões do mundo. Beleza? Bom, nessa parte eu trago algumas das principais características quanto à economia dessa região. Então, dividindo a grande cobertura, devido à grande cobertura vegetal da floresta amazônica, né, que faz parte, que abrange também essa região mais a norte da América do Sul, é uma das principais atividades econômicas é o extrativismo, assim também como o turismo realizado nessas áreas florestais. Então, o extrativismo e o turismo são duas atividades fortes. Dentro das atividades principais, destaca a silvicultura, né? O plantio de árvores com o intuito de finalidades, corte, produção de madeira, celulose, entre outros. A pesca realizada nos rios e nas regiões oceânicas, a extração do ouro, a extração vegetal, no caso, a madeira da floresta amazônica. Dentro dos minerais que se destaca mais é a produção da bauxita, como principal recurso mineral dessa região. Nas planícies, há o destaque para o cultivo ainda hoje da cana-de-açúcar, do cacau, café e frutas tropicais, além das práticas turísticas. Na produção industrial, os principais setores que se destacam, a produção de camarões, produtos florestais, mineração, base de lançamento de satélite em alguns pontos, e os principais parceiros comerciais são Estados Unidos e França. Beleza? Isso quanto à economia dessa região. Bom, então a outra região a ser abordada é a região denominada de Platina. Então, como eu mencionei anteriormente, ela recebe esse nome pelo fato daqui existir um rio de grande importância que foi utilizado durante muito tempo como via de adentramento no território americano, que é o Rio da Prata, conhecido como Rio da Prata. Então, esse rio ele tem uma importância muito grande para essa região. Então, existem vários rios de grande porte que vão alimentar ele. Então, o nome da bacia hidrográfica é chamada de Bacia Platina. E aí, esses três países, como vocês podem observar, Paraguai, Uruguai e Argentina, que são todos vizinhos do território brasileiro, fazem parte dessa região chamada de região Platina. Então, quais são as principais características dela? É o que nós iremos abordar a partir de agora. Bom, então quando pegamos aqui um dos primeiros países, né, que é o Uruguai ele tem algumas características importantes, né, que vale a pena ser ressaltado. Primeiramente, o Uruguai ele se destaca no índice de desenvolvimento humano dos países que integram a América Latina. É um dos que apresenta um dos melhores IDH da América Latina. Durante muito tempo, o Uruguai ele foi tido como a famoso país de melhor IDH, né, como um país europeu encravado dentro da América Latina. Então, ele apresenta grandes características que o enquadram bem na colocação do IDH. Então, que características são essas? Muito ligada à questão que vai próprio contribuir para os indicadores, né? Como baixo índice de analfabetismo da população, o analfabetismo ele é muito baixo mesmo, né? A educação ela não é uma educação que se destaca, mas também que não é uma educação que deixa a desejar. Mas o indicador relacionado aqui a essa educação,
em si, né, a questão do analfabetismo, ele vai se enquadrar como sendo bom, pois os índices de alfabetização eles são excelentes. Quando nós paramos para analisar a saúde, né, também vai se destacar pelo fato de apresentar alguns indicadores importantes relacionados a essa região. Se nós temos uma saúde boa, uma educação de qualidade, a expectativa de vida de um uruguaio ela tende a aumentar. E ela vem aumentando nos últimos anos. Quando nós falamos de características econômicas, o Uruguai também vai se destacar, né? Na produção industrial, nós temos o principal setor, o centro, na realidade, né? O principal centro industrial do Uruguai é a sua capital, Montevidéu. Então, é lá onde estão concentradas as principais indústrias. E essas indústrias estão ligadas ao setor têxtil, né? Estão ligadas à produção de alimentos, estão ligadas à produção de bebidas, tá bom? Então, são as principais atividades industriais do território uruguaio. Outra característica importante, né, econômica do Uruguai é quanto à sua parte agrícola, a agricultura. No setor da agricultura, há um destaque principalmente para o cultivo de soja, né, para o cultivo de trigo, para o cultivo da cevada, o cultivo de uva, são os principais produtos relacionados à atividade agrícola. Na pecuária nós temos o destaque basicamente de dois produtos, né? Que é a pecuária bovina e a pecuária ovina. A ovina que se destaca principalmente para a extração da lã, que é uma das, vamos dizer assim, atividade forte, né? Dentro da produção econômica do Uruguai. Bom, já o Paraguai, eu procurei destacar as principais características econômicas desse país, né? Então, você é um país tradicionalmente de economia agrícola, né? Nos últimos anos, ele vem apresentando um desenvolvimento industrial, crescimento industrial, mas é um país que ainda depende muito do setor da agricultura, né? É um país que apresenta um crescimento econômico lento comparado aos demais países que integram essa região, tá bom? Então, a relação com o Brasil se dá muito através de parcerias firmadas através do Mercosul, né? Através de construção, como vocês podem observar aí, algumas hidrelétricas que foram construídas nesse tratado aí entre Brasil e Paraguai, entre elas a usina de Itaipu, que é uma das usinas maiores do mundo. Tá bom? Então, o Paraguai ele tem assim uma característica importante dentro da agricultura, que ele é um grande produtor de milho, trigo, soja, o tabaco também, que é o fumo, que são atividade próspera dessa região, tá bom? Como principais atividades econômicas ligadas à dependência muito agrícola, né? Então, como eu destaquei, é um país que sua economia ela é basicamente. Bom, pessoal, já a Argentina, né, que é outro país que integra essa região denominada de região platina, que são os nossos louros hermanos, dentro da atividade industrial, né, há o destaque para a petroquímica, há destaque para a siderúrgica, há destaque para a indústria automobilística, né, são chamadas indústrias de base, na mecânica, navais, o têxtil e a de alimentos. Na agricultura, os principais produtos que destacam é a cana-de-açúcar, o milho, a soja e o trigo. Na pecuária, que é muito comum na Argentina, a prática da pecuária extensiva, né, o fato da região abranger uma área de grande importância para o desenvolvimento dessa atividade, né, que é a região da Patagônia, região rica em nutrientes, que propicia o desenvolvimento de uma planície inundada, né, e propicia essa área de pastagem para os animais. Por isso que a pecuária ela é mais praticada no tipo extensiva. Extensiva quer dizer que o animal é criado solto, pasteando ao longo da sua produção, né, ao longo da fazenda. Então, não é um animal criado preso nas instâncias ou nos currais, como é característica da pecuária intensiva.
região dos Pampas, tá bom? Região rica e propícia para o desenvolvimento dessa atividade. Repetindo, região dos Pampas. Também a prática turística nessa região e um dos grandes meios, um dos grandes fatores que contribuíram para o desenvolvimento da Argentina nos últimos anos é essa integração do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que forma o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, que está afastada momentaneamente. Beleza, pessoal? Então, esse era o nosso foco principal da nossa aula de hoje. É trazer para vocês as principais informações e espero que tenha ajudado vocês na absorção de conhecimento. Agora, pegue o material, dê uma olhadinha nos textos para poder dar uma clareada melhor no que foi abordado aqui nessa aula. Beleza? Então, fique com Deus e nos encontramos na próxima. Fui!